A paz do Senhor, sou o pastor J.C. Silva, com o foco na lição, iniciando uma nova série de reflexões bíblicas sobre a família como projeto de Deus, moldando lares estruturados, saudáveis e estabelecendo um legado de valores segundo a Bíblia Sagrada. A temática de hoje, foco desta lição, é o projeto estrutural da família. A importância da estrutura familiar é inestimável. Ela molda as crenças de uma pessoa, ensina a amar e respeitar uns aos outros, fornece a segurança e o apoio necessário para o ser humano superar os desafios das vidas física e espiritual. Tire aí esse momento com qualidade para refletir sobre o projeto divino chamado família, para entender a importância de a família estar firmada em Deus, se apoiando e desfrutando das promessas de Deus para ela. Afinal, a família é a base estrutural que a sociedade precisa para ter qualidade de vida e sustentabilidade na preservação da humanidade e do planeta Terra. Se delicie deste banquete bíblico e registre o seu feedback com seus comentários. Deixe aí o seu like ou seu dislike, me ajude no canal, deixando suas interações com seus comentários e compartilhando esse vídeo com seus amigos e familiares. Confira se você continua inscrito no canal, pois alguns inscritos têm sido misteriosamente desativados. Se inscreva ou reinscreva no canal, acione o sininho para você receber as notificações sempre que houver novas postagens. O texto áureo da reflexão bíblica de hoje está em Gênesis capítulo 2, versículo 18, que diz: E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjuntora que esteja como diante dele. Na verdade aplicada, o pastor Valdir Alves de Oliveira, que nos conduzirá comentando as lições deste trimestre, ele pondera que a criação da família é uma obra de Deus, mas a sua administração é de responsabilidade de seus membros. O texto bíblico de referência está em Gênesis capítulo 2, versículos 18, 21 a 24. Nesse texto está registrado a ação divina que resultou na criação da mulher e na realização da primeira união conjugal de um homem com uma mulher, se tornando o modelo padrão que foi instituído por Deus para o casamento, para a estruturação e formação da família. Iniciando o ano de 2024, desejando que seja tempo de conquista para a sua vida, essa temática, focando o projeto estrutural da família, é esclarecedora, pois projeto é a consequência natural, é o resultado direto do ato de projetar, de fazer a descrição detalhada sobre o empreendimento futuro a ser realizado, de elaborar o planejamento que será desenvolvido, implementado e concretizado com base nos investimentos, nas ações e nas estratégias previamente definidas, como também nas equipes que estarão aí envolvidas na execução do projeto, nas análises de risco e nas ações a serem implementadas e executadas caso os riscos se confirmem, possibilitando aí sanar possíveis falhas, deficiências ou imprevistos que possam surgir na execução do que foi projetado, sem comprometer o projeto e a sua concretização. Quanto ao projeto da instituição da família, o desenho, a mentoria, a idealização e a criação foi um ato da engenharia divina na pessoa da Santíssima Trindade. As finalidades do projeto estrutural da família foram e são os seguintes: eliminar a solidão ao gerar possibilidade de companheirismo, criar uma adjuntora, uma auxiliadora, uma ajudadora para completar o homem, possibilitar ao homem alguém que estivesse aí no mesmo nível que ele, por ser do mesmo gênero, portanto, em condições de os cônjuges se corresponderem um com o outro de forma natural. Também tem como objetivo gerar relacionamento saudável e sustentável no âmbito da espécie humana, socializar o ser humano com o convívio familiar, possibilitar o desenvolvimento e o amadurecimento humano no convívio com seus semelhantes e na administração de tudo que foi criado por Deus. Outro objetivo é a procriação, frutificar, multiplicar e povoar a terra da raça humana com sustentabilidade, ao reproduzir seres idênticos, perpetuando a raça humana criada à imagem e à semelhança de Deus. Outro objetivo também da questão da instituição da família foi criar a célula mantenedora para a existência de uma sociedade estruturada, justa, equilibrada, alicerçada em valores éticos e morais saudáveis, resiliente, orientada pelos princípios instituídos por Deus. O tempo de duração aí estabelecido por Deus para a família é até que a morte separe os casais
unido pelos laços sagrados do matrimônio. Caso o padrão instituído por Deus para a estruturação e formação da família deixe de existir, em no máximo 150 anos, a espécie humana será extinta da Terra. Para que essa tragédia deixe de ocorrer, o manual de instruções, a Bíblia Sagrada, deve ser utilizada e seguida à risca. Do contrário, as falhas na consolidação da família, os riscos não superados e que provocam rupturas, os desacertos, as precipitações e as trágicas consequências são culpas exclusivas do ser humano e nunca de Deus, que idealizou e instituiu a família. Quem pretende constituir uma família tem que pensar seriamente em projetar essa conquista e se comprometer em efetivá-la dentro dos propósitos divinos. Casar por casar ou para alcançar algum outro objetivo diferente dos que foram aí instituídos por Deus é caminhar para o precipício da frustração e da absorção de traumas emocionais por vezes irreparáveis. O principal investimento que deve ser feito aí na efetivação do projeto estrutural da família é o amor incondicional, cuja fonte exclusiva é Deus. É engano se pensar que a paixão ou o amor passional, com base no amor erótico, sustenta uma família. Pois o amor eros, o amor erótico, o amor passional, ele é egoísta, circunstancial, possessivo e temporário, durando no máximo de 3 a 4 anos, podendo também ser transformado em ódio caso deixe de ser correspondido. Da mesma forma, o amor filius, o amor filial, o amor vivenciado entre irmãos e pais, apesar de ser mais consistente que o amor passional do que o amor eros, também pode ser egoísta e circunstancial, podendo também ser transferido para outra pessoa, para bens ou para outras coisas. Para a sobrevivência da família estruturada, o investimento do amor ágape, do amor incondicional, é imprescindível. Outros investimentos a serem efetivados pelo casal na estruturação da família são: busca pela aprovação divina por meio da presença abençoadora de Deus, a responsabilidade, a cooperação, a compreensão, a lealdade e a fidelidade mútua do casal. Esses importantes e indispensáveis investimentos, eles eliminam a manifestação da ira de Deus sobre a família, sobre o ser humano, eliminam o egoísmo, o individualismo, os embaraços e as dificuldades desnecessárias, eliminam as crises e os obstáculos evitáveis. Quando esses investimentos são aplicados dentro dos princípios instituídos e sustentados por Deus, o risco de dar errado, de se ter prejuízos, de fracassar, é zero. Os filhos de fato são herança do Senhor, como flechas nas mãos do valente e como plantas de oliveira. Os netos serão como a coroa dos velhos, o homem será bem-aventurado, será feliz, a mulher será como a videira frutífera, gerando assim uma aliança perpétua entre a família e Deus para garantir a bênção divina sobre as futuras gerações de descendentes. Quanto às especificações do projeto de estruturação da família, de igual forma, foi Deus quem detalhou o critério como sendo a união entre macho e fêmea, entre um homem e uma mulher, de forma monogâmica. Essas especificações, essas exigências ficam explícitas, pois os artigos gramaticais utilizados lá em Gênesis capítulo 1, versículo 27, são definidos nos gêneros masculino e feminino e pronunciados no singular. Cada casamento constitui-se uma nova família que, com a união entre o homem e a mulher, gera os filhos, complementando a nova família. De acordo com os comentários dos rabinos na Torá, uma pessoa que decide permanecer solteira ou que, mesmo se casando, deixe de gerar filhos, está em desobediência a Deus, pois reproduzir, gerar filhos foi uma ordem direta de Deus ao ser humano. Os filhos, no contexto da família, formam a terceira dobra de um cordão para torná-lo ainda mais forte. O contexto bíblico condena o sexo fora do casamento, seja pela fornicação, pelo adultério ou pela prostituição, pois a união sexual entre um homem e uma mulher foi instituído por Deus como uma forma de consolidação do casamento, da formação estruturada da família. No projeto original de Deus, o homem e a mulher, macho e fêmea, eles se complementam, provando que o que Deus fez foi muito bom por ser perfeito.
Alterar o projeto original idealizado e executado por Deus é inverter os valores morais e éticos, banalizar o sagrado, perverter a glória de Deus e atrair para si a ira divina. Portanto, tudo o que for feito fora do que foi instituído por Deus provém do maligno, sendo uma afronta direta à santidade de Deus, ferindo a imagem e a semelhança de Deus no ser humano. A família ela precisa estar firmada em Deus, do contrário, a sua estrutura estará completamente comprometida. Quem criou a família é quem tem aí todas as condições para preservá-la, ajustá-la e, se for o caso, reestruturar a família. Deus, por ser onipotente, ele está presente em todos os contextos familiares, sejam eles estruturados dentro aí do padrão bíblico ou não. Podendo essa presença de Deus se apresentar como uma presença abençoadora ou uma presença punitiva representada pela ira de Deus. A presença abençoadora de Deus na família cristã é o grande diferencial para que a família seja resiliente, tendo condições de superar as adversidades e as aflições da vida. O casamento é a base sólida e oficial para a implantação e implementação da família. Por isso, o princípio de formação da família por meio do casamento regular é fundamental. Juntar-se, amaziar, fazer contrato de união estável, tornando ou transformando a união conjugal em algo alicerçado em critérios pessoais egoístas, em critérios humanos, é dar passos errados por estar na direção contrária a que Deus sinalizou. Ainda quanto aí à questão do contrato de união estável, é preciso reforçar que ele não representa o casamento e ainda que legalize uma situação social, não atende os requisitos necessários para a formação estruturada da família. Tanto é que, de acordo com o artigo 226, parágrafo 3º da Constituição Federal do Brasil e com o artigo 1726 da Lei nº 14.382 do Código de Processo Civil, um contrato de união estável, ele pode ser transformado em casamento, mas inexiste quaisquer coberturas legais para que o casamento seja transformado em contrato de união estável. O casamento entre um homem e uma mulher, conforme estabelecido por Deus, dá ao ser humano as condições ideais para que ele seja gerado, cresça, se desenvolva, amadureça e se consolide aí como imagem e semelhança de Deus. Para comprovar essa realidade fática da relevância da estrutura familiar, o próprio Deus foi o juiz de paz e o ministro celebrante do primeiro casamento, da consolidação da primeira instituição social criada e denominada de família, o ambiente perfeito para interação, desenvolvimento saudável e felicidade humana, desde que seus membros permaneçam no centro da vontade abençoadora de Deus. E para que isso seja possível, a família ela deve cultivar a prática devocional diária, a prática devocional resiliente da leitura bíblica, oração, jejum, louvor e culto de adoração exclusiva a Deus, tornando a construção e a manutenção do ambiente familiar harmonioso, saudável, sustentável, edificante e com hábitos saudáveis. A prática devocional em uma família promove, solidifica, cristaliza como verdade absoluta e transmite os valores cristãos dos membros da família à sua e às futuras gerações. Como também reduz os riscos e as ameaças à estabilidade e à integridade moral, física, emocional e espiritual dos membros da família. Além disso, o que é vivenciado em família passa a refletir e se expande nos ambientes social, profissional, educacional, ambiente secular e religioso que os membros da família estiverem inseridos. A família deve ser o primeiro centro de adoração na vida do ser humano e os pais devem se conscientizar de que eles foram instituídos por Deus como sacerdotes no lar, sendo eles os primeiros responsáveis diretos pela saúde espiritual, moral, emocional e física dos filhos. O rompimento aí do cordão umbilical da criança ao nascer representa bem a necessidade do ser humano se desenvolver e amadurecer, adquirir condições de sobrevivência autônoma e independente dos pais. No parto ocorre a primeira ruptura necessária da pessoa com a figura materna. E a segunda ruptura necessária da pessoa com os pais é no momento do casamento.
é o oposto da simbiose, da associação de interdependência sentimental absoluta, na qual um ser depende do outro para a sua sobrevivência. No casamento, os filhos eles assumem a vida independente dos pais, portanto, eles precisam estar maduros o suficiente para desenvolver e consolidar o que projetou para a nova família que inicia fora de suas famílias de origem, ambiente no qual serão colhidos os frutos do respeito, da honra, da obediência a Deus, da consideração e do amor plantado e vivenciado na companhia com os pais. Não significa que os filhos casados devam abandonar os pais, mas apenas que devem ter condições de viverem e sobreviverem de forma autônoma, ainda que em alguns momentos precise buscar conselhos, buscar apoio e cobertura de oração em assuntos e situações complexas. Mas é importante entender que a dependência simbiótica é prejudicial em todos os aspectos na estrutura e formação da família. Outro aspecto importante é que os cônjuges devem ter aí o cuidado de não cultivar ou de não desenvolver o complexo de Édipo, pois ele leva a pessoa a querer ver espelhado no cônjuge a figura do pai ou da mãe. Quanto às promessas de Deus para a família, elas estão espalhadas em todo o contexto bíblico, corroborando estarem disponíveis a quem entender que elas são importantes e busque em Deus consolidá-las em si em todas as áreas e aspectos da vida em família. Como todas as promessas divinas no contexto bíblico, as promessas, as bênçãos de Deus para a família, elas também são condicionais. Há limites, há regras, há princípios universais que precisam ser respeitados. Do contrário, trágicas e graves consequências são e serão inevitáveis. O Salmo de número 128, denominado de o Salmo da Família, ele traz uma síntese das promessas de Deus para a família. Após o salmista dizer que o homem que teme ao Senhor é uma pessoa feliz, é uma pessoa bem-aventurada, ele elenca promessas importantíssimas em decorrência do temor a Deus. A primeira delas é que a mulher será como uma videira frutífera aos lados da casa. Essa declaração bíblica destaca a beleza admirável da presença e da frutificação de uma mulher temente a Deus no contexto da família. Ela se torna a fonte de alegria da família, numa figura da videira que produz a uva da qual é extraído o suco, que se transforma em vinho, fonte de alimento, nutrientes, renda, remédio e também liberalidade. No contexto bíblico, a videira também é símbolo de prosperidade, de abundância, fecundidade e da beleza de um lar aconchegante por ser conduzido por um casal temente, fiel e leal a Deus. Outra promessa de Deus à família é que os filhos são como plantas de oliveira à roda da mesa. A oliveira ela produz azeitonas, de onde é extraído o azeite, sendo uma das mais valiosas árvores para os hebreus, sendo conhecida no contexto judaico como a rainha das árvores. Das melhores azeitonas selecionadas era extraído o azeite para a unção de reis, sacerdotes e profetas. O azeite extraído também era fonte de alimento, de renda, era utilizado também para fins terapêuticos. Os espingos, as azeitonas que ficavam caídas, deixadas pelos ceifeiros, elas eram recolhidas pelos pobres que as utilizavam para as suas sobrevivências. A oliveira ela representa filhos fortes, cheios de saúde, fonte de alegria da família e a garantia de sobrevivência dos pais na velhice ou em caso de deficiência de saúde física. Diferente de uma casa que é uma construção que pode ser feita aí de alvenaria ou de madeira ou de algum outro tipo de material, a família, o lar, é e deve ser uma construção de valores e princípios em harmonia com os propósitos de Deus para a vida humana. Por isso, os princípios bíblicos e a disciplina nunca devem ser ignorados pelos membros de uma família. Um dos melhores lugares para que a comunhão familiar seja experimentada, seja desenvolvida, é a mesa no momento da alimentação. Esse deve ser considerado um momento insubstituível. Viver para ver os filhos dos filhos completa aí no Salmo de número 128 a síntese das promessas de Deus para uma família temente a Ele. Os netos são a comprovação de que o exemplar legado construído pelos pais e repassado aos filhos dará sequência após suas vidas se findarem. Para os avós, a chegada dos netos é algo indescritível. Melhor que isso, dizem os avós,
Só a presença próxima e constante dos netos ajuda a trabalhar a saúde física, emocional e psicológica dos avós. De fato, deve ser, pois é a comprovação fática da continuidade da bênção de Deus na vida dos pais, transmitida às futuras gerações. Ter a felicidade de ver aí a descendência preservada ajuda a conservar na memória as coisas boas que os olhos viram e que se conectam com os filhos e netos. Todo o projeto estrutural da família tem como arquiteto, engenheiro, desenhista, mentor, criador, idealizador e consolidador Yahvé Adonai, o supremo e absoluto Senhor do universo. De acordo com as escrituras sagradas, a família ela inicia com o casamento, com a união conjugal de um homem com uma mulher, a única via possível de preservação da raça humana. A felicidade humana no lar e também a felicidade humana fora dele tem como pré-requisito o temor a Deus e o andar nos seus caminhos. A família ela tem sido atacada e vituperada pelas ideologias contrárias aos propósitos de Deus para a vida humana. No entanto, a família tem como garantidora da sua preservação, da sua sustentação, o próprio Deus que a criou de forma tão perfeita. Cabe a cada cristão a responsabilidade e a honra de lutar pelos valores morais e éticos instituídos por Deus quanto aí ao casamento e à família estruturada por ele. Somente assim é que a pessoa ela conseguirá cumprir em si a palavra de Deus. Ore para que o projeto de Deus sempre alcance mais e mais vidas. Seja um instrumento de Deus para a sua família, para a sociedade à sua volta, para a comunidade cristã que você está inserido nela e também para você mesmo. Por hoje nós ficamos por aqui. Até o próximo encontro, se Deus quiser. Prossiga na paz do Senhor.